Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Começando aí mais uma live, mais uma programação aí da nossa semana. Vamos lá, né? Boa noite. Olá, oi, Sueli. Oi, é G Rodrigues, é isso? Boa noite. Já vamos começar. Oi, Elba, Guilhermina, Andréia. Bom estar com vocês aí mais uma semana. Então, olá, né, para quem está acompanhando aqui ao vivo pelo Instagram e quem está acompanhando já pelo YouTube, pela gravação também. É isso, que bom que chegou, Andréia. Gente, então vamos lá, né? Vamos começar o nosso tema dessa semana. Interessante que a gente escolheu, porque tem tudo a ver com o momento que a gente está vivenciando, né? Então a gente vai falar sobre motivação. Então, de que forma os óleos essenciais podem ajudar nessa questão da motivação? O título, oi Márcia, vai chegando. A gente vai falar justamente isso, né? Óleos essenciais motivacionais, existe isso? Existe. Como existe? Então, assim, se você conhece alguém que precisa ouvir sobre esse conteúdo, aproveita esse aviãozinho que tá aí embaixo, ó, do seu ladinho aí, e clica e já envia para quem você acha que precisa entender um pouco mais sobre a motivação, como trabalhar essa questão motivacional e principalmente com o uso dos óleos essenciais, de que forma os óleos podem atuar. Então, quando a gente pensa em alguém, né, assim, poxa vida, tem alguém que precisa ouvir sobre isso, precisa entender um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Então, para ficar mais fácil, vai lá e clica no aviãozinho e chama a pessoa que a gente já está começando, né? Isso é sempre bom. Enfim, então vamos começar falando aí sobre os óleos essenciais motivacionais. Para começar esse tema, a gente precisa entender primeiro de que forma. Oi, Cláudia, Cláudia Santos chegando aí, Eliana também, Viviane, minha xará querida. Gente, vou dando oi aí à medida que vou vendo vocês chegando. André e Eduardo também, enfim, pessoal chegando e a gente vai trocando ideias sobre, né? Gente, essa questão da motivação, eu sempre digo assim que é um momento que a gente precisa pensar bastante sobre isso, porque em momentos difíceis a gente tem essas duas possibilidades, né? Ou a gente se motiva ou a gente desanima. E a gente tem que tomar muito cuidado porque o entorno, às vezes, que a gente fica mergulhado e tudo que vai acontecendo pode nos fazer optar por desistir, por desanimar, né, por deixar o desânimo tomar conta. Então a gente tem dois caminhos de escolha. Momentos difíceis são sempre assim, ou você cresce ou você realmente cai. Então é questão de escolha, por mais que seja isso, você não pode colocar isso como se fosse uma coisa do destino, né? Que algo está te impulsionando para isso. Isso acontece quando você coloca o poder no externo. Quando você começa a colocar o poder no seu interior, você compreende que está tudo muito mais dentro da sua mente do que dentro, na parte externa do que acontece com você, você começa a tomar responsabilidade e puxar esse poder para você de decisão. Não que os fatores externos não aconteçam, não venham às vezes dificultar, mas o que importa no final das contas não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Então, essa questão de falar sobre motivação, toda essa parte motivacional que a gente vai falar hoje, e de que forma a gente pode estar sendo influenciado positivamente ou negativamente por todo o entorno, tudo que está acontecendo, e de que forma os óleos essenciais podem ajudar, será que eles podem atuar um pouco nisso? Para poder impulsionar a gente um pouco mais, é isso que a gente vai falar hoje aqui nessa classe, tá? Nessa live, nessa apresentação de hoje. Então, para iniciar, a gente precisa compreender qual é a responsabilidade da motivação, qual é o sentido da motivação.
A gente pensar em motivação, a motivação ela é aquele primeiro impulso que te promove a realização. Então, você está muito interligado com o seu poder de realização, o seu poder de conquistar os seus objetivos, de realizar algo, é aquela força que realmente te faz acordar de manhã e pular da cama, né? Então, aquela força é justamente, precisa ter alguma coisa que te motive, que traga essa motivação para que você levante e vá para a vida, né? Quando te falta a motivação, te falta também esse objetivo, te falta essa mola propulsora, te falta aquele ponto de gatilho que te faz acordar, realmente levantar e falar assim, o que eu vou fazer hoje? Então, se preocupar com a motivação é uma das questões mais importantes que a gente tem. Claro que a responsabilidade da sua realização, do seu próprio sucesso, não está totalmente dependente da motivação, porque como eu disse, a motivação ela é o seu impulso, ela é aquele seu primeiro movimento, porque a capacidade de realização ela está muito mais ligada à disciplina do que a motivação, porque a motivação é algo momentâneo, como diz, como ela se trata de um impulso, então é aquele ímpeto, né? Aquele movimento de ação. Porém, se você não tem uma disciplina para manter a sua ação após aquele gatilho da motivação, também não flui, porque motivação ela tem um prazo para ela se manter. Então, por isso a gente precisa conseguir essa magia de se manter motivado para o dia a dia. Se a gente não tem essa capacidade de se automotivar, né, de ter algo que te motive diariamente, você às vezes tende a ir caindo justamente no fluxo, sendo levado e ao invés de ter o seu poder de guiar a sua própria vida, né, de fazer o seu próprio movimento. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender com relação à motivação. E esse movimento ímpar que a gente está vivendo justamente agora, com essa fase toda de lockdown, ou seja, tudo que envolve a questão da pandemia, a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso às vezes vai te desmotivando para o seu dia a dia, te desmotiva às vezes a trabalhar, né? Porque às vezes também te trava em alguns aspectos, até a impossibilidade de trabalho também, mas vai trazendo às vezes um mergulho numa negatividade, né? Num pessimismo, num excesso de medo, de uma mistura de insegurança, de incerteza. Então isso às vezes vai minando a sua própria motivação. E se você não tomar cuidado com isso, você entra num entorno, num mergulho, né, negativo. Então você, ao invés de escolher ser um peixe que nada para cima, você acaba optando por ser um peixe que nada para baixo. E aí eis o risco, né? Então essa capacidade de você se sintonizar, primeiramente perceber se a sua motivação ela está te favorecendo ou está faltando a sua motivação. Se você está percebendo que o desânimo está batendo, né, que essa questão toda tá mexendo muito com você e você tá tipo assim, pra que eu vou fazer isso? Eu não sei nem como é que vai ser, como é que vai ficar, né? Eu não tô com muita alegria, porque a gente só acorda e só ouve notícias ruins, negativas e etc. Então, o primeiro ponto que eu preciso chamar a atenção para você é justamente você compreender que nesse momento toda essa questão da motivação e todo esse entorno que está acontecendo, a sua questão da motivação está muito ligada à concentração. Então você vai começar a perceber às vezes que a sua capacidade de concentração fica mais porque você está ali nesse momento onde falta a sua própria motivação. Então motivação e concentração andam muito alinhadas, tá? E se você compreender que concentração e foco são muito importantes, justamente para a própria motivação, uma está totalmente ligada à outra, e você começa a entender que a sua energia está aonde o seu foco está, aonde a sua atenção está, aonde a sua concentração está, então você vai começar a ficar um pouco mais seletivo, inclusive, aonde você coloca, né? Então, compreenda que você não precisa ficar mergulhado o tempo inteiro nesse negativismo, em todo esse pessimismo,
e notícias muito alarmantes o tempo inteiro, e o tempo todo só buscando informação dentro de todo o contexto, ou seja, não que você vá ficar alienado, claro que não, você precisa se informar, precisa ter noção, inclusive, para saber as atitudes corretas, né? Inclusive, avaliar bem as suas atitudes nesse momento, quais são as mais seguras, quais são as mais inteligentes, né? Procurar se aprofundar nas suas fontes, para procurar, inclusive, a procedência das suas fontes, como que você está se embasando para lidar com toda essa situação, mas se informar o básico necessário para que você consiga tomar essas decisões para você, para sua própria família, mas não ficar o tempo todo mergulhado nisso. Porque nesse momento você faz com que a sua própria frequência, a sua motivação vá mergulhando para baixo. Então você vai perdendo. Se você se mantiver muito tempo só vibrando nisso, só o tempo inteiro pensando nisso, o tempo todo procurando informação, que na verdade depois não vai te adiantar muita coisa além disso, porque não está nem nessa questão, não está mais dentro do seu poder. Então você começa a fazer uma drenagem, um desperdício muito grande de energia. E com isso a sua motivação vai sendo minada. Então, o primeiro ponto que você precisa compreender é que para manter a sua motivação, ou seja, para manter a sua atenção, a sua concentração, a sua capacidade de realização no seu dia a dia, você precisa prestar muita atenção aonde está a sua atenção, aonde está o seu foco. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente vai falar aqui então hoje de algumas questões que vão influenciar a sua motivação, no decorrer dos seus dias, no seu cotidiano, e quais são os óleos essenciais e de que forma eles podem te ajudar dentro dessa visão. Então, o que pode realmente complicar a sua capacidade de concentração e te manter motivado? A gente tem dois fatores bem interessantes e que eles divergem um pouco entre eles, estão em escalas diferentes, mas esses dois fatores que a gente vai focar hoje. Então, você pode estar desmotivado por questões, às vezes, de justamente esse pessimismo, negatividade, desânimo. Então, isso vai criando uma apatia. Isso, às vezes, você sente que parece que o mundo está nas suas costas. Você vai sentindo o peso de todo mundo em cima de você. E aí você vai sentindo aquela questão difícil, aí você fica desmotivada e aí quer ficar só na cama e fica pensando, para que eu vou acordar, para que eu vou levantar, eu vou ficar por aqui mesmo, isso aqui eu não vou fazer, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sabe quando você fica nessa apatia e nesse desânimo? Isso realmente faz com que a sua motivação caia. E aí, o que a gente tem de recurso dentro dos óleos essenciais para esse tipo de área, vamos dizer assim, de escala, né? Que eu vou trabalhar duas escalas aqui com vocês hoje. Então, essa primeira escala vai cair no desmotivado, no apático, no pessimista, né? Então, a gente tem óleos essenciais que vão ser aqueles energizantes, aqueles que são mais estimulantes, revigorantes. Então, nesse momento, você precisa, se a sua falta de motivação está ligada a isso, se você está sentindo, inclusive, uma grande dificuldade de concentração, de foco, de poder de realização, por causa disso, porque está desanimado, está com apatia, você vai precisar do recurso de óleos essenciais que tenham essas propriedades, né? Mais energizantes, mais estimulantes, aqueles que vão revigorar a sua energia. Já tem um outro aspecto que também vai complicar muito a questão da motivação, que aí já não vai cair na questão do pessimismo, é da mente muito agitada, é aquela inquietude e a mente que fica listando demais, ansiosa, acelerada, ou seja, tá pensando zilhões de coisas ao mesmo tempo, e aí tá muito ligada à aceleração do batimento cardíaco, você tá muito ansiosa, nossa, eu tenho muita coisa para fazer, mas não sei nem para onde que eu faço, agora eu tô meio desorientada. Sabe quando você começa a se sentir desorientado, e aí você perde também a sua capacidade de realização, porque você perde a sua capacidade de foco e de concentração. Então isso faz com que você não consiga manter a sua mente em um foco, em um objetivo principal definido. Você fica ali variando entre várias vertentes, várias coisas acontecendo, e aí tudo te distrai, tudo te dispersa. Então aí você tá fazendo uma coisa e daqui a pouco já pensa em outra, aí você começa a engatilhar outras coisas para fazer, e aí começa a fazer um pouquinho aquilo ali, aí um barulho te distrai, um som também te distrai, alguma imagem, alguém te liga, ou seja, excesso de estímulo tecnológico,
né? Excesso de trabalho, ou seja, você vai ficar com a mente hiperativa, né? A mente muito agitada. Isso também vai atrapalhar muito a sua motivação, porque você cria um processo de confusão na mente. Então, percebam que a gente tem dois extremos. Então, é o extremo da apatia da pessoa que está realmente com desinteresse, né, de realmente fazer as coisas, realmente ela está perdendo o ímpeto, está perdendo aquele impulso, e aquela outra polaridade, que é aquele outro extremo, que é o excesso de estímulo, excesso de informação, e é movido pela ansiedade, pela inquietude, onde você quer resolver tudo e fazer zilhões de coisas ao mesmo tempo. Então compreenda que esses dois polos, né, são polos de desequilíbrio, e você precisa o quê? Ir para o caminho do meio, né? Você precisa encontrar o tal. Então, o caminho do meio é justamente o equilíbrio. Então, não é nem aquele ponto onde você tem aquele desânimo, aquela apatia, mas também que você não está ultra mega acelerado lá na outra ponta. Então, você precisa encontrar esse equilíbrio das duas partes. Aí é o caminho do meio. Então, o que vai te ajudar a encontrar esse caminho do meio? Ou seja, você acordar com uma motivação, com a fé, com a crença de que tudo vai melhorar, de que tudo já está melhorando, que tudo tem um motivo, tudo tem uma razão, independente do que você esteja sofrendo ou o mundo esteja sofrendo, existe um motivo que está por trás disso tudo, existe algo que impulsiona o que está acontecendo, e acreditar na força, inclusive divina, de que tudo é para um bem maior, por mais difícil que seja compreender isso, né? Por mais que fuja a nossa compreensão, por mais que fuja a nossa capacidade de entendimento, mas compreender as leis de causa e efeito, compreender todas as coisas que estão por trás, às vezes, de tudo isso que está acontecendo, e realmente ter o poder dentro do que você pode agir, que na verdade é apenas dentro do seu próprio eu, dentro das suas próprias escolhas, é o que você escolhe fazer com o que está acontecendo nesse momento, de que forma você pode agir. Então você acordar com esse ímpeto de ação e que diferença eu posso fazer nesse momento na minha própria vida e na vida das outras pessoas. Eu posso utilizar esse momento para me deprimir, para ficar arrasado, para ficar chorosa, só lamentando, entristecendo, vibrando no medo, no pessimismo, ou eu posso aproveitar o que está acontecendo para reavaliar tantas coisas, na minha forma de avaliar, por exemplo, a minha saúde, né? De que forma eu venho lidando com o meu aspecto físico. Gente, se você parar para pensar friamente em todo esse contexto que nós estamos vivenciando hoje, as pessoas que hoje não pararam em nenhum momento para refletir de que forma elas lidam com a sua saúde física, de que forma elas lidam com a sua saúde mental, de que forma elas lidam com a sua saúde emocional, de que forma que elas lidam com a sua saúde espiritual e de que forma que elas lidam também com as suas questões financeiras do seu cotidiano, do seu dia a dia. Então, se esse momento você perceba que todos esses 5 fatores estão precisando ser reavaliados, né? Que tipo de atenção a gente dá, de que tipo que a gente mantém essas vertentes da nossa vida estão sendo conduzidas. Até agora tem sido conduzido de uma forma saudável, de uma forma positiva, ou eu preciso reavaliar cada um desses aspectos. Algum desses aspectos tudo bem, está um pouco mais interessante, mas você vai perceber que você, nesse momento, todos nós estamos sendo testados em cima desses 5 pilares, em cima desses 5 movimentos. De que forma a gente lida com cada um desses ciclos, de que forma que cada um de nós interage e tira proveito disso. Então, se você tem uma mente voltada para isso, né? De que forma que eu preciso reavaliar as minhas questões, de que forma eu preciso procurar novas possibilidades de lidar com isso de forma mais saudável, melhor para minha vida, porque realmente se me pegou por aqui, né? Ou seja, eu costumo dizer que fica até um exercício de autoanálise muito interessante para você fazer nesse momento. Aonde está sendo mais desafiador para você? A pandemia está te desafiando muito no seu lado físico, na sua saúde física? Ou ela está te desafiando muito na sua saúde mental? Ou ela está te desafiando muito na sua saúde emocional? Está te desafiando muito na sua parte espiritual? Está te desafiando muito na sua parte financeira? Então tenha certeza de que isso é um sinal de que você precisa reavaliar,
de que forma que você vem lidando com isso. Ou seja, hora de ajuste de velas, né? Hora de compreender esse momento e aí sim. Então, se você consegue compreender isso, já é um motivo para que você acorde, né? Ou seja, eu preciso fazer melhor do que eu estava fazendo, porque da forma que eu estava fazendo acabou não me trazendo aí para um resultado muito legal agora, porque o desafio agora está muito grande. Então, se o desafio está muito grande, você precisa usar isso para se reconstruir, para você se reinventar nesse momento, e ao invés de se entregar para ser destruído, correto? Se permitir essa autodestruição, que às vezes a gente mesmo escolhe se autodestruir em todos esses aspectos, às vezes em um, às vezes em mais de um, às vezes em todos, né? Tem gente aí que tá complicada em todos esses aspectos, então é o momento de se redescobrir, de se reinventar. Aí é o gancho que eu coloco para vocês de uma análise, talvez, do que pode ser um momento como esse de uma forma de visão um pouco mais positiva e não tão negativa. Claro, é difícil? Claro que é. Está sendo agradável? Claro que não. Mas você pode avaliar de que forma você pode tirar proveito desse movimento para o seu próprio crescimento e talvez colaborar com o crescimento do outro também. Então, se você consegue ter inicialmente essa primeira compreensão, você já começa a ter um pouco mais de motivação. E aí você vai analisar então se você está mais nesse lado de desânimo, de apatia, né, de falta de vontade, falta de interesse e não tem aquele brilho nos olhos, né, para continuar vivendo. Então você vai buscar esses óleos essenciais que são mais energizantes, tá? Aqueles que são mais revigorantes. Quais são esses óleos essenciais? Então comecem aí a anotar e entender que nós vamos trabalhar essas duas vertentes. Começando então por esses óleos essenciais que vão trabalhar de forma mais energizante, lembrando que nós vamos conseguir esse benefício através dos óleos essenciais devido às propriedades do seu próprio quimiotipo. Então a gente tem ali substâncias químicas naturais nos óleos essenciais que vão atuar diretamente de forma mais estimulante e energizante, mas a gente também tem todo um aspecto que eu sempre falo, que eu nunca deixo esse aspecto de lado, que é a parte vibracional daquele óleo, que também faz parte, que também tem uma grande contribuição, e quando você se abre para esse lado, você tem um melhor proveito, você consegue realmente dar um salto aí na sua questão de aproveitamento dos benefícios dos óleos essenciais, né? Então você, ao invés de ficar focado apenas na parte científica, comprovadamente ali pelos seus componentes do seu quimiotipo, das substâncias químicas presentes naturais ali do óleo essencial, que vão ter um efeito fisiológico mais direto, mas você também tem uma questão vibracional que acompanha esses óleos, né? Tem toda uma frequência vibratória que esses óleos essenciais trazem que vão atuar muito. Porque se você parar para analisar também que toda a sua questão, então, motivacional, ligada à sua motivação, ela está interligada às suas questões emocionais, as emocionais também estão altamente ligadas às suas questões vibracionais. Então, tudo está interligado. Então, se você começa a compreender dessa forma, fica mais fácil, inclusive, para você tirar melhor proveito dos óleos específicos nesse assunto, ok? Então, vamos falar aí dos óleos essenciais mais energizantes, estimulantes em todos esses aspectos vibracionais e também na sua participação aí do quimiotipo, né, nos seus componentes químicos. Todos os óleos essenciais cítricos têm esse alto poder de energizar, de revitalizar. Então, quando você precisa chamar aquela energia que você está sentindo falta, ou seja, você precisa daquele impulsionamento, né? Você está precisando daquele start de energia que você já não sabe, talvez, de onde tirar, porque, poxa vida, eu já não sei, tá difícil, eu não sei se eu vou, se eu fico, se eu vou, então tá muito complicado, então eu tô precisando daquele up. Você pode buscar em qualquer um dos óleos cítricos, tem um grande poder. A gente pode salientar aqui, inclusive muito poderoso para a parte de concentração e de foco, que é o limão. Tanto o limão siciliano quanto o limão Tahiti. Mas aí nós temos também a sequência do bergamota, nós temos o grapefruit, que é o nosso toranja, nós temos aí o laranja selvagem, que é nosso wild orange, né? O laranja lima, então também é um óleo essencial divino cítrico para isso. O tangerina,
né? Que eu sempre falo que você inala e já vem o sorrisinho em seguida. Então, são aqueles óleos que vão te trazer aquela luz do sol, né? Vão te trazer aquela energia. São altamente ligados à vibração do sol, são altamente ligados ao poder energético da vida, né? Então, o óleo essencial cítrico traz essa característica. Então, eles são maravilhosos. Além deles, de todos os cítricos, então vocês podem passear livremente aí pelos cítricos nesse aspecto, nós temos os mentolados, principalmente hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta é incrível para te dar aquela energia, para te trazer realmente determinação, te trazer poder de realização, te trazer foco, te trazer aquela precisão de pensamento. Então, inclusive porque ele é estimulante, por exemplo, se você tiver com aquele desânimo, né, aquela falta de motivação, por exemplo, após o almoço, após a refeição, que às vezes pesa para a questão de você ficar mais sonolento e querendo reduzir o ritmo, e aí você precisa daquele up naquele momento, porque vai participar de uma reunião, tem um trabalho para apresentar, tem algum estudo importante para fazer, e aí você tá sem recurso, vai em busca do hortelã-pimenta, porque ele, além de te dar aquela energia extra, ele também vai te dar essa capacidade de foco, de concentração, ou seja, ele vai te dar aquele impulso que você precisa para, opa, eu preciso me ligar, ou seja, hortelã-pimenta é foco de se liga, né? Então ele tem bastante essa característica. Outro muito interessante também para esse aspecto, a gente fala muito dele, é o alecrim, né? Então o alecrim é sinônimo de alegria também, ele também dá um grande impulso para essa questão de concentração, de motivação, ele traz aquela alegria que está faltando, é aquele óleo também que ao mesmo tempo ele te dá uma limpeza de frequência energética, então às vezes, sabe essa questão que eu falei do peso? Quando você está sentindo que está pesado, que está difícil, parece que o mundo está ali nas suas costas e você precisa se livrar daquilo ali. Então o alecrim é aquele que limpa, né? Aquele que te dá aquele impulso de limpeza, de purificação e ele te joga para frente. Então é aquele que limpa e vai, né? Ele te fala vai. Então o alecrim é fantástico para esse aspecto de motivação também. Um outro muito interessante é o abeto de Douglas, que é o nosso Douglas Fir, né? A gente encontra ainda no terra como Douglas Fir. Então, o abeto de Douglas, ele tem essa característica também muito grande de estimular a motivação. Ele traz também uma energia muito intensa. Então, trabalha muito essa questão. Então, lembrem também dele que ele é bem interessante para isso. Outro muito revigorante, estimulante também dentro dessa visão que nós estamos, nós podemos falar os nossos blends. Então nós temos aí o Citrus Bliss, né? Citrus Bliss é um blend pronto, baseado nos cítricos, né? Uma composição muito forte, muito interessante para te dar essa motivação também, ou seja, além de você ter aí as suas opções, que às vezes você pode montar a sua própria sinergia, né? Você pode montar ali os óleos essenciais e fazer uma combinação deles para ter um melhor resultado. Então, assim, você tem um resultado excelente com o óleo essencial, mas você tem isso multiplicado quando você faz uma combinação, às vezes, de 2, 3 óleos essenciais. E aí, nesse caso dos blends já prontos da doTERRA, como por exemplo o Citrus Bliss, como por exemplo o Motivate, a gente tem o Motivate que é um blend da própria parte da linha do kit de aromaterapia emocional. Então ele já é um blend específico, o próprio nome dele já fala, né? Ele é justamente para motivar. Então já é uma composição incrível de óleos essenciais que foi trabalhada, foi totalmente estudada para alcançar esse objetivo. Isso é muito legal dos blends. Então os blends da doTERRA, que são blends exclusivos, já tem normalmente esse direcionamento mais específico. Então, para quem, por exemplo, está começando e ainda tem uma certa dificuldade de fazer a combinação dos óleos certos, né? Quais são aqueles óleos que vão ajudar mais ou não, podem já ir direto para os blends, que o blend te dá essa possibilidade, né? Então, nesse caso, são blends que vão ajudar muito. O Citrus Bliss, o Motivate são aqueles que vão te dar um up mesmo já pronto, né? Ou seja, são blends que já vêm preparados para você ter esse benefício. Forma de utilização, por exemplo, desses óleos essenciais que você pode usar combinados ou não. Por que é interessante, inclusive, você ter opções diferentes, né, de óleos essenciais? Porque se você pegar essa questão toda de benefício físico, emocional, terapêutico dentro dos óleos essenciais, é claro que a gente tem a resposta individual de cada um.
porque isso está totalmente interligado ao nosso próprio sistema límbico. Então, a gente tem a nossa própria resposta, que é ligada ao nosso sistema olfativo, né? Então, o nosso sistema olfativo, ele vai comandar com algumas memórias olfativas. Então, alguns óleos essenciais podem te remeter a fazer associações rápidas com memórias que você já tenha de infância. Isso pode ser de memórias felizes, outras não tão felizes assim. Então, nesse momento, há um link no seu cérebro, há um link no seu sistema límbico que te associa. Então, por isso, alguns óleos essenciais para algumas pessoas vão ter um efeito muito benéfico, outros não vão corresponder ao que aconteceram para outra pessoa, porque às vezes o link que a pessoa tem de memória individualizada dela não é o mesmo que outra pessoa tem. Então, por isso que você vê a diferença, às vezes, de uma pessoa falar assim, nossa, hortelã-pimenta teve um efeito tal pra mim. Eu falo assim, nossa, pra mim não teve, pra mim foi um efeito assim, eu senti assim. Se você começar a observar as particularidades de cada pessoa, é porque está ligado a isso, a essa individualidade dos próprios sistemas de memória olfativa. Então, às vezes, você vai ter isso muito claro na mente, porque isso me lembrou a minha mãe, lembrou minha avó, lembrou algo lá na minha infância, e às vezes não. Às vezes, essa lembrança está tão lá debaixo do tapete que você não tem isso na forma consciente. Você vai ter no seu inconsciente, mas dispara ali em você algo positivo ou talvez nem tanto. Então, é interessante a gente ter opções diferentes de óleos essenciais com características semelhantes para que você possa ter essa possibilidade de passear por esses óleos essenciais, né? Então, às vezes, você vai responder muito bem, por exemplo, com tangerina e outra pessoa vai responder muito melhor com o laranja-lima, com o wild orange, né? Que é o nosso laranja selvagem. E aí, vai, nossa, pra mim o tangerina é incrível. Fala, mas eu prefiro muito mais o laranja. Por quê? Algum motivo do seu próprio sistema de memória olfativa ali tá atuando. Então, é interessante você experimentar para ver quais daqueles óleos você mesmo responde melhor a eles. Então, a gente tem aqueles que vão ter características semelhantes, porém o aroma é diferente e com isso o disparo da emoção também vai ser diferente, porque é dessa forma que os óleos essenciais trabalham no nosso sistema emocional. É através do nosso sistema olfativo que vai estimular o nosso sistema límbico, que é ali então a morada da nossa memória, né? Tá todo o nosso registro ali e ali é que vai ter então aquele disparo de emoções, de inclusive também a produção ou não de hormônios do bem-estar ou hormônios do estresse que vão ser produzidos ou não. Então é sempre interessante que você compreenda que existe um estímulo real de moléculas químicas ali naturais que já vão produzir esses efeitos, mas também tem a sua própria resposta individual. Isso sempre, quando a gente fala de questões ligadas à mentalidade e à parte emocional, isso se torna ainda mais evidente. Então, de que forma que a gente vai utilizar esses óleos essenciais, principalmente para te deixar mais motivada? A principal via de utilização para esse benefício mais rápido, como a gente está falando aí de parte mental e emocional, vai ser principalmente o sistema aromático, ou seja, a forma de uso aromática. Pode utilizar também de forma tópica? Pode, porque também aquelas moléculas vão cair na sua corrente sanguínea e vão estimular daquela outra forma que eu acabei de explicar. E aí tem os pontos também que você vai deixar isso mais interessante para o seu sistema emocional. Então, se você for fazer um uso tópico, diluído, de um blend como esse, você vai fazer uma diluição do blend ou você vai montar a sua própria sinergia, combinando 2, 3 óleos essenciais como esses que eu falei antes. Então, o que você vai fazer? Você vai aplicar principalmente aqui no timo, né? Que é ali bem no centro do peito, no caso das mulheres ali, bem onde a gente pega na altura do sutiã ali. Você pode pressionar aquela região e fazer uma massagem circular. Então, você pega ali bem naquele pontinho, né? E faz uma massagem circular, ou seja, bem no centro do peito mesmo. Então, o timo é uma glândula que realmente tem uma ação muito grande dentro da nossa parte, das nossas... Eu sempre falo que a nossa caixa preta, né? É onde a gente guarda as nossas emoções. A gente tem ali o registro no sistema límbico, mas a gente tem a caixa preta, que é onde a gente tem a parte da emoção sendo colocada ali, do sentimento, né? Então, isso está muito ligado ao seu timo. Então, uma aplicação tópica ali
atua bastante. Uma aplicação aqui nas têmporas também atua muito bem para essa parte. A aplicação aqui atrás das orelhas, que a gente sempre fala que é o ponto de perfume. Então, esses pontos e pulso. Pulso também é muito interessante que você faça essa aplicação. E aproveitando que você está fazendo um uso tópico na região do pulso, você inala ali. Muito fácil para você fazer uma inalação ali. Então, esses seriam os principais pontos para um efeito mental e emocional dos óleos essenciais de uso tópico para essa questão motivacional, principalmente, né? Mas além disso, você também pode fazer então a principal via de acesso, que é a via aromática, é a mais rápida e a mais eficiente para você dar esse start de motivação. Então você vai precisar sentir o aroma do óleo, você vai precisar inalar as moléculas. Então dessa forma, o que você vai fazer? Você pode colocar próximo a você o seu difusor de ambiente, ou seja, você já cria um clima motivacional, né? Você já deixa um ambiente motivado ali. Ao deixar o ambiente motivado, com uma combinação no seu difusor de ambiente, o que você faz? Você beneficia, às vezes, não é só você, mas todos da sua família que estão ali frequentando aquele mesmo ambiente. Então, você consegue fazer uma gama de ação ainda mais potente do que fazer uma questão somente para você. Mas se é, por exemplo, uma questão que você precisa se motivar para trabalho e tudo, você pode deixar então o difusor mais próximo a você. Se vai trabalhar no computador, deixa o difusor na sua mesa de trabalho, porque você vai ter um direcionamento maior para você. Mas é claro que ele vai começar a dispersar pelo ambiente, então essa difusão dele no ambiente já vai favorecer o ambiente como um todo. Então, se você já percebe que você tem ali uma certa dificuldade com essa questão da apatia, o desânimo, a tristeza, já acorda de manhã e já vai colocando ali no seu difusor de ambiente, já próximo ali onde você toma o seu café da manhã, já mantém aquele ambiente motivado para você. Essa influência já vai começar a acontecer enquanto você está tomando seu café da manhã. Então isso é muito legal de você fazer. Durante o dia também, como eu disse, no seu local de trabalho, próximo à sua mesa, onde você estiver trabalhando, onde você estiver estudando, se precisa, por exemplo, focar no estudo de um livro, né, uma leitura que você precisa de mais foco, de mais concentração e precisa não ficar ali, tô desanimada, nem sei se eu pego esse livro para ler, nossa, tem tudo isso, aí olha o tamanho do livro e fala, nossa, eu não tô nem na metade ainda, eu tenho que ler esse livro todo, né, tá faltando isso, coloca esses estimulantes, esses energizantes próximo a você ali, para te dar aquele up que você precisa. Uma outra forma legal de você usar é no seu difusor pessoal, então você pode colocar ali no colarzinho difusor ou na pulseira difusor. Eu tenho usado bastante também, além do difusor, eu vou revezando. Às vezes eu tô com o difusor colar e às vezes eu tô com a pulseirinha. Então a pulseira, por exemplo, você pinga esse tipo de pulseira aqui, é aquelas de pedra vulcânica, né? O pessoal que adquire com a gente aí já conhece, que elas são porosas. Então você pinga na própria pulseirinha ali, então essa aqui, por exemplo, é dos chakras, né? Então, nessas dos chakras a gente não pinga não, tá? A gente pinga nessas que são as vulcânicas, que são as porosas. Então, a gente pinga ali e ela fica já dispersando, e às vezes você tá fazendo alguma coisa, trabalhando, e ela vai movimentando. E aí, às vezes, você vai inala um pouquinho, ou seja, você já vai trabalhando toda a sua parte da motivação ali também. Uma outra forma é você pingar a gotinha na mão mesmo, fazer a conchinha, a famosa conchinha, né? Inala e solta e fica ali trabalhando a sua respiração por uns 5 minutos antes de começar o seu trabalho, antes de começar o que você tem que fazer, sentindo aquele momento, nossa, eu tô pra baixo, né? Tá pesando, eu tô desanimada, tá difícil, não tô sem foco, não tô conseguindo concentrar. Aí aquela hora que você bota a mão na cabeça e, né, faz, ai meu Deus, não tá dando. Em vez de fazer isso, pinga a gotinha na mão. Você pode, inclusive, fazer uma sinergia na própria mão, tá? Então, por exemplo, você vai fazer uma combinação de um cítrico com hortelã-pimenta. Fica fantástico. Então, uma gotinha de hortelã-pimenta, uma gotinha de laranja-lima, por exemplo. Pinga uma gotinha de cada na mão, faz esse movimento. Você já faz uma sinergia na própria mão, com uma gotinha apenas de cada, tá? Aí você vai, inala, ou seja, você já fez uma sinergia, já fez uma composição. Pode usar só hortelã-pimenta? Pode. Pode usar só laranja-lima? Pode, mas eu tô dando uma dica de uma diluição, de uma sinergia de uma gota com gota, né? Você já pode fazer direto na mão. E aí você inala, respira ali, fica uns 5 minutinhos ali só respirando tranquilamente,
né? Inspira e solta, foca na sua respiração um pouquinho. Pronto, 5 minutos depois você já volta para o seu trabalho, você já é outra pessoa, você já tá com outro foco, já tá com outra energia. De repente você sente que, tipo assim, deu uma clareada na mente, né? Aí começa a vir uma solução que você não pensava. Nossa, eu não tava nem conseguindo enxergar isso. Agora tô aqui resolvendo. Então, essas são as melhores formas de utilização para os óleos essenciais, que vão ser esses motivacionais, ok? Então, tanto os motivacionais estimulantes, que são esses que eu falei agora, quanto a segunda estratégia, que são os óleos essenciais motivacionais calmantes, né? Que aí já é um outro pico. Você vai analisar então, ou seja, a forma de uso é a mesma, só vão mudar agora o foco de objetivo, ou seja, nesse caso você não está apático, você não está desanimado, você está pilhado, você está muito cheio, a cabeça agitada demais, ansiosa, a cabeça muito frenética, né? Você está assim ligado no 220. E aí com isso, muito estímulo, cabeça confusa, cabeça cheia de pensamentos e você não consegue então se concentrar em uma coisa só. Você não consegue foco e você não consegue se motivar dentro de uma decisão e desenrolar algum trabalho que você precisa concluir, por exemplo. Então aí, ou seja, se a sua pegada é essa, se está difícil por causa disso, então você já vai procurar aí os óleos essenciais motivacionais calmantes. Por quê? Porque você precisa desacelerar a sua mente primeiro para conseguir ter essa clareza. E aí essa clareza para que você consiga, opa, agora, ok, agora eu tô aqui, preciso focar nisso, eu preciso prestar atenção exatamente, eu preciso concluir, né? Então você vai conseguir ter início, meio e fim. Você não vai apenas ficar começando uma coisa e larga no meio do caminho, aí começa outra e larga no meio do caminho, aí começa outra e larga também. Então, aí, ou seja, isso no final das contas te dá uma sensação de desgaste muito grande e uma insatisfação e uma frustração, porque no final do dia você tem a sensação que o seu dia não rendeu, que você não foi produtivo, porque você não concluiu nada, ficou tudo assim, nossa, eu comecei, isso aqui também comecei, isso aqui eu também comecei, você não teve conclusão. E aí, se você não teve conclusão, fica muito mais difícil de você, inclusive, se motivar a continuar no dia seguinte, porque você entra naquele ciclo de, nossa, eu não consigo render, eu não tô conseguindo concluir nada, aí você entra numa desmotivação, porque você não está realmente produzindo o quanto você sabe que você precisaria estar produzindo, você gostaria de estar produzindo, mas não está produzindo. Então, nesse momento, você vai precisar desses óleos essenciais que são calmantes, motivacionais, porém calmantes. Aí há uma diferença, tá? Porque a gente tem aqueles que são mega ultra calmantes, né? Que aí realmente são para te deixar realmente totalmente relaxado, e tem aqueles que vão realmente te trazer um ambiente tranquilo e clareza mental, desaceleração mental, mas eles não te deixam apático. Isso é uma questão, por exemplo, que o lavanda traz. Por isso que as pessoas às vezes falam assim, o lavanda é só para dormir. Não, o lavanda também é um óleo muito interessante, motivacional, calmante. Inclusive por isso que ele é o óleo essencial do professor, do comunicador, porque ele não te deixa totalmente letárgico, ele tem função ao mesmo tempo calmante e revigorante. Então ele te dá uma clareza mental, ele te dá aquela desaceleração mental, mas ele deixa as coisas claras na mente. Então isso faz com que você consiga o quê? Se comunicar melhor, falar melhor, organizar mais as palavras na mente com as palavras faladas. Por isso que a gente fala que é o óleo essencial do orador, né, do professor, do palestrante, da pessoa que se comunica. O lavanda é fundamental para isso, porque ele tem essas duas características. Ao mesmo tempo que ele acalma, ele também tem esse lado de trazer essa questão revigorante, né? Então, isso é um estimulante suave. Então, o lavanda é espetacular. Um outro óleo essencial também que tem essa característica é o camomila romana. Camomila romana é maravilhoso também para trazer essa tranquilidade. Então, assim, para criar, por exemplo, como eu falei, de você colocar no difusor de ambiente, você colocar uma combinação do camomila romana, por exemplo, com o lavanda. Ou colocar o outro que é muito bom, que é o salvia esclareia.
Salves Clareia, gente, para proporcionar um ambiente de tranquilidade e de bom humor, inclusive, porque o Salves Clareia vai atenuar também as questões de mau humor que vão complicar, às vezes, a irritabilidade, o nervosismo, né? Quando você sente que está perdendo o controle, o Salves Clareia também trabalha esse aspecto. Então, você pode fazer uma combinação ali no seu difusor, algumas gotas do Salves Clareia com algumas gotas do Camomila Romana. E aí você já cria um ambiente ali de tranquilidade propício para você trabalhar. E aí, se você está sentindo que não está produzindo, que está difícil, é uma boa combinação. Então, vou falar alguns outros aí que vão atender essa expectativa também de ser óleos essenciais motivacionais calmantes, né? Então, como eu falei aí, o lavanda, o camomila romana, o Salves Clareia, outro fantástico também é o vetiver. Vetiver é um óleo muito interessante para te trazer foco, para te trazer centramento, aquela sensação de segurança para você conseguir realmente parar e ter uma sensação de estabilidade, de segurança. Então, o vetiver a gente fala muito sobre isso, né? Inclusive porque a gente recomenda para crianças autistas, para crianças hiperativas, com pessoas que têm questões de bipolaridade. O vetiver é aquele que enraiza, né? Ele te dá centro, então ele te dá muito terra, né? E o terra realmente é aquele centro, aquele movimento, ou seja, você dispersa muito, você tá muito ar, né? Quando você fica com a mente muito vagando, ou seja, você tá com dificuldade de concentração, tá distraindo muito, significa que você tá muito aéreo, né? A gente fala, nossa, o fulano de tal tá aéreo demais. Por quê? Você tá com o elemento ar muito forte ali, então você tende a ficar vagando muito nos pensamentos, você tende a ter muita questão de planejamento, mas pouca ação. E o vetiver, ele te traz terra, então ele vai fazer com que você consiga ter um poder maior de concentração, um poder maior de realização, de ação, não só ficar só no planejamento. Sabe aquela pessoa que só fica pensando, planejando, projetando, mas ela não vai lá e faz, ela não vai lá e coloca ação? Então, o vetiver ajuda nesse aspecto. Então, ele traz você para o centro, ele traz você para realizar. Então, ele te ajuda muito nesse aspecto, tá? Um outro muito maravilhoso para isso, que vai atuar inclusive na parte vibracional muito, é o nardo, que é o nosso Spike Nard, né? O nardo atua muito naquela sensação de cumprir a missão. É você fazer o que você veio fazer. Então, o nardo te dá esse aspecto de você ir lá e realizar o que você veio para fazer. Ou seja, você não fica deixando para a próxima encarnação, entendeu? Você vai lá e fala, não, eu tenho que fazer, isso faz parte da minha missão aqui e eu não vou ficar desistindo da minha missão. Eu preciso fazer. Isso está ligado ao meu propósito, isso está ligado ao que eu tenho que fazer. Então, o nardo é um óleo que te dá esse ímpeto de cumprir a missão, né? Então, é um óleo que traz bastante isso. E a gente vai falar de alguns blends também, já prontos, como eu dei algumas dicas aí dos motivacionais estimulantes. Nos motivacionais calmantes, a gente tem alguns blends também que podem ajudar muito. A gente tem aí o Elevation, porque ele vai ajudar muito a elevar a sua vibração, a elevar o seu pensamento, ajuda muito nesse aspecto. Então, ao mesmo tempo que ele te dá um estímulo, mas ele também te traz clareza e calma, né? Então, o Elevation é maravilhoso, o próprio nome já fala, é para elevar a qualidade dos seus pensamentos. Um outro blend fantástico para isso também, dos mais calmantes, é o Balance. O Balance também é espetacular, inclusive para trabalhar essas questões de humor. Então, ele vai te dar essa tranquilidade para resoluções, para poder tomar decisões, para poder ter uma clareza mental maior. E um outro blend incrível para gerenciamento desse estresse, ou seja, dessa mente mega ultra acelerada, pensante demais, né, muito agitada e muito hiperativa, é o nosso Adaptive. Ele é fantástico para isso. Inclusive, vamos combinar que é um aroma delicioso. Então, eu sempre falo assim que não é sacrifício nenhum você trabalhar o equilíbrio emocional, mental e motivacional com o Adaptive por perto, porque ele é um perfume, gente. Eu amo, né? Eu uso como perfume mesmo porque eu adoro o aroma dele.
E é uma combinação incrível de óleos essenciais aí que vão justamente fazer esse gerenciamento do seu estresse. Ou seja, de toda essa confusão que você acabou mergulhando para a mente aí e agora não está sabendo mais como lidar com tudo isso. Então você se você está desorientado, não sabe para que lado que vira, porque tem coisa demais para fazer, busca auxílio nesses motivacionais calmantes para poder te trazer esse equilíbrio, essa tranquilidade aí. Formas de uso eu já expliquei, então acho que aqui dá pra gente ter uma ideia. Gente, hoje eu tô achando interessante que estamos com uma turminha boa aqui de gente, mas tá todo mundo caladinho. Não tem perguntas? Vocês sempre perguntam tanto, eu tô só vendo aqui aceninho, coraçãozinho e tudo mais, mas não estão perguntando. Tá tudo muito claro aí pra vocês hoje? Não tem nem dúvida? Se não tiver, tranquilo, né? Se tiver... Ou seja, significa que vocês estão motivados, né? Concentrados e focados, é isso? Tá funcionando aí o foco e a concentração. Se tiver perguntas, vão aí, a gente já tá quase terminando, né? Pelo tempo aqui que eu tô vendo. Mas enfim, se tiverem perguntas, eu ainda consigo responder alguma questão que tenha aí. Ah, gente. Ah, que bom! Gratidão, Andréia. Fico feliz, né? Então, bom, então assim, espero que eu tenha conseguido aí dar uma clareza para vocês maior aí nesse aspecto dos motivacionais. Pensem bem com relação a isso, né? Os óleos essenciais que estão bem ligados a essa questão da motivação e muito cuidado, gente. Assim, para encerrar, o que eu digo para vocês é o seguinte: fiquem atentos a essas ciladas do entorno, tá? Muito atentos a isso, porque tá muito fácil hoje a gente cair nessa questão de ser levado por mídia, de ser levado por outras pessoas com opiniões divergentes, né? E que às vezes ficam massacrando a gente leva quase a gente para um debate forçado sobre certos assuntos, né? E que não precisa ser assim. Então, muito cuidado, porque às vezes você mergulha numa vibe, tá um fio de navalha para você cair de um ponto de motivação para desmotivação. Então fiquem muito atentos com relação a isso, porque essas ciladas estão aí o tempo todo nos cutucando nas nossos WhatsApps, nas nossas redes sociais, nas nossas conversas em família, nas nossas conversas entre amigos, tá tudo muito assim. Então muito cuidado e muita atenção, porque lembrem-se sempre disso, não se esqueçam disso. A sua energia está onde a sua atenção está, aonde o seu foco está. Então não fiquem perdendo tempo com debates inúteis, tá? Porque isso realmente não vai te levar a nada. Procurem as suas fontes, tenham uma clareza mental maior para poder buscar uma razão por trás disso tudo e saibam lidar com tudo isso que está acontecendo, buscando apenas isso. De que forma eu posso melhorar cada um desses aspectos da minha vida? Se o meu desafio, repetindo, eu falei isso no início da live, quem pegou aqui começada ou não assistiu o início, corre lá depois pro canal Luz da Luz no YouTube, porque vai ficar disponível lá para vocês, tá? E eu falei isso no início da live e eu quero encerrar reforçando isso. Observem se nesse momento, aonde estão os seus maiores desafios, em quais desses 5 aspectos os seus maiores desafios estão. Seu maior desafio está na parte física? O seu maior desafio está na parte emocional, na parte mental, na parte espiritual, ou está na parte financeira, ou está numa mistura disso tudo? Então são esses pontos que você precisa reavaliar. Utilize essa oportunidade que você tem para ajustar as suas velas, para buscar de que forma você pode melhorar a sua vida e a do próximo também em cada um desses aspectos. O que está acontecendo não está acontecendo à toa. É momento de reavaliação, de você se reinventar e procurar usar esse momento como uma mola propulsora e não destruidora. Então a escolha está sempre na sua mão. Você pode escolher se autodestruir ou você pode escolher se auto-reinventar, né? Fica a dica para vocês aí, gente. Gratidão. Ah, tá, Lucila perguntando aqui no finalzinho. Boa noite. O White Grapefruit posso ingerir? Eu ganhei. Ele pode. É a mesma forma de uso do toranja normal, do grape normal, tá? Com alguns benefícios ali diferentes, mas forma de uso as 3.
Cláudia, óleos essenciais ajudam a dissipar as energias, né? Com certeza. Inclusive, falei sobre isso com o alecrim, né? O alecrim é maravilhoso para esse aspecto, para limpar aí e liberar. Gente, então ficamos por aqui. Semana que vem a gente volta, então, com mais um tema, com novidades. A gente pretende agora fazer assim, porque como eu fiz a live semana passada, eu tive convidada e eu gostei da ideia, né? Eu falei que agora eu peguei gosto. Então foi muito legal, o pessoal gostou também da gente ter convidado aí. Então eu vou começar a intercalar. Eu vou fazer uma live sozinha e outra com convidado. Então semana que vem a gente já vai ter convidado na live que vem. Fica uma forma interessante aí. Se quiserem dar dicas e temas pra gente desenrolar, aproveitem, coloca no Instagram pra mim, coloca no... De vez em quando eu tô abrindo caixinha no meu Instagram com enquete, tá me ajudando muito a definir os temas das lives, porque como a gente vai fazendo muita live, são muitos temas, eu procuro deixar aquelas que vocês mais precisam, que vocês mais querem ouvir sobre, né? Discorrer sobre algum assunto que vocês têm mais interesse ou mais necessidade, então contribuam aí dando dicas e falando, eu queria saber um pouco sobre isso. Pode ser pelo comentário no YouTube, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo grupo nosso lá, né, pelo WhatsApp. Enfim, eu tô aberta aí para tentar contribuir de alguma forma com vocês dentro do que eu conheço um pouco aí dos olhos e de que forma que eles podem ajudar na vida de cada um de nós, tá bom? Essa é a missão e o propósito. Gente, gratidão, muita luz, paz e bem sempre. Um beijo e a gente fica por aqui. Tchau, tchau.